do Senhor, que era a nação escolhida, a nação eleita, se depara com esse grande desafio de aproximadamente 32 quilômetros de circunferência, 9 metros de altura e 6 metros de largura. Olha só que muralha é essa, intransponível. Ninguém jamais poderia ultrapassar, transpor, passar por cima como se fosse uma barreira. O povo de Jericó, os cananeus que habitavam em Jericó, idolatravam, buscavam a outros deuses, Deus Baal, Deus Azera, não cultuavam ao Deus Todo-Poderoso. Era um povo idólatra, mas Jericó era conhecida pelos seus mananciais. Rico, em meio ao deserto, Jericó era uma cidade que tinha mananciais de águas frescas. Tudo que se plantava lá dava. Era uma cidade poderosa e rica, porque ela vendia, era uma cidade de comércio. Mas ela era bem protegida, ela era bem guardada. Muitos estudiosos vão dizer que quando enchia, chovia que enchia os rios, não entravam animais peçonhentos, nem a água entrava ali. E tão tremenda que era essa muralha, meus amados irmãos. Mas, como todos os povos, cananeu, heteus, jebuseus, eles eram inimigos do povo de Israel. E para que Josué, juntamente com Israel, tomasse posse de Canaã, teriam que passar por esse obstáculo. Já pensou você? 32 quilômetros de circunferência, quase daqui de Joinville. Essa muralha cercava Jericó. 9 metros de altura, 6 de largura, meus amados irmãos. Não tinha dinamite que estourava isso. Mas Deus vai dizer lá no versículo 1 do capítulo 6, olha, Josué, não se preocupe. Se tinha a cidade, eles não vão poder nem entrar nisso aí, que eu entregarei os teus inimigos em tuas mãos. Agora, olhando nós para os olhos carnais, você vai dizer, você está doido? Aonde? Como é que nós vamos escalar um muro desse? Como é que nós vamos derrubar um muro desse? Mas a palavra de Deus, meus amados irmãos, Deus é tremendo aquilo que Ele promete. Se você for olhar Lucas capítulo 5, versículo 35, vai contar a história dos discípulos, que eles vão atravessar, Jesus dá uma ordenança a eles, para que eles passem para o outro lado. E várias vezes, meus amados irmãos, eu li, estudei, pesquisei, preguei sobre esse texto. Mas uma certa feita, numa madrugada, estou eu orando, e o Espírito Santo me faz lembrar desse texto. E ele me faz lembrar justamente do versículo 35, que Jesus vai dizer aos seus discípulos, passemos para o outro lado. Essa palavra me chamou a atenção, passemos. Sabe por quê? Porque Jesus já tinha dado a ordem que era para passar. Ele nos disse assim, vamos passar. Talvez nós passaremos. Não, ele falou, passemos. Passemos. Aleluia. O que está dizendo aqui? Podia o vento se levantar lá na frente. O mar podia ser revolto, castigar o mar. Mas a ordem de Jesus já tinha sido dada. Nós vamos passar. Pode o demônio se levantar, pode o inferno inteiro se levantar, mas nós vamos passar. Os discípulos, como não conheciam Jesus, eles andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus como 100% Deus, não acreditavam, e o barco começou a ser açoitado. Muitos daqueles que estavam ali eram pescadores, conheciam o lago de Jerusalém ou o mar da Galileia. Eles conheciam, eram pescadores, eles sabiam. Mas eles temeram a hora que a tempestade se levantou. E eles esqueceram que Jesus tinha falado, ei, passemos para o outro lado. Entra o medo dentro do coração deles. Eles ficam apavorados. Um olha para a cara do outro, ei, nós vamos perecer aqui. Aí um se lembra que Jesus está no mar, dormindo sobre uma almofada. Marcos vai dizer, vou despertar ele. E aquele que vai despertar é totalmente incrédulo.
que ele vai dizer: ei, Jesus, não te importa que pereçamos. Mas ele já tinha dado a ordenança: passemos para o outro lado. Se ele falou, vai acontecer. Se ele prometeu, vai se cumprir na tua vida. Queira o inferno, não. Meus amados irmãos, ele não depende do homem para te abençoar. Aí, Ageu vai dizer assim, que ele é o dono do ouro e da prata. Aleluia! Não importa a dificuldade que você está passando, a barreira, a muralha, mas se Deus falou, vai ruir ao chão. Se Deus falou, vai passar para o outro lado. O barco pode afundar, mas você passará lado ou andando por cima das águas. Aleluia! Aleluia! Deus promete a Josué o quê? Josué, ei, eu entrego esse povo em tuas mãos. Aleluia! Glória! Está nas tuas mãos, Josué. Só que você vai ter que fazer o seguinte: você vai pegar os sacerdotes, os levitas, a arca que representa a minha presença, e vai rodear ela. Aleluia, 32 quilômetros. Você vai andar. Primeiro dia, uma volta. Segundo dia, uma volta também. Durante 6 dias, você vai dar uma volta sobre essa cidade. Aleluia. Mas no 7º dia, você vai rodear 7 vezes. Meus amados irmãos, agora imagine você. Os espias, os atalaias, que estavam em cima da muralha, olhavam lá para baixo. 9 metros lá de cima, olhando para baixo. Os soldados, os levitas, os sacerdotes, pareciam formigas diante deles. Disseram no primeiro dia e pensaram assim: esse cara é doido. Rodeando essa cidade. O que eles querem? O que eles querem rodeando essa cidade? O povo hebreu, o povo judeu ficou doido. Segundo dia, de novo. Terceiro dia. Agora eu vou dizer uma coisa para você. O texto está dizendo aqui: pela fé. Se é eu e você que está diante de uma muralha de 32 km quadrados, 9 metros de altura, 6 de largura, primeira volta você podia até dar. Na segunda volta tu ia dizer assim: pastor Leandro, vai me perdoar, mas o senhor está doido. O senhor está doido. O senhor está doido, eu não venho mais. Aqueles que desistiram no segundo dia, no terceiro dia, mais uma remessa, vai dizer: olha, já rodei 2 vezes. Na terceira, não. É a terceira vez, acabou-se. Eu não vou mais. 4º, 5º, 6º. Se fosse nós, meus amados irmãos, se fosse aqui na igreja do Maranata, você ia dizer assim: olha, pastor Leandro, não vai nem dar 10. Vai ficar o senhor, os obreiros de olho lá. Se bobear, o senhor vai carregar a arca sozinho no 7º dia. Por quê? Porque nós olhamos as circunstâncias, meus amados irmãos. Nós olhamos para aquilo que está ao nosso redor. Nós tiramos os olhos daquele que prometeu para olhar para aquele que não pode fazer nada por mim e por você. Marcos 6,45 vai falar novamente da história dos discípulos que vão atravessar mais uma vez o mar. Mas nesse versículo 45 vai dizer o texto, a Bíblia, que Jesus impeliu. Outras traduções, que Jesus os obrigou a entrar no barco. Por quê? Porque eles já tinham tido uma experiência em capítulo 4, 35, que Jesus estava no barco e eles quase morreram. Só que nesse aí eles vão sozinhos. Jesus não vai. Jesus diz: atravessem. A ordem foi dada, a palavra rema foi falada, dada a ordem e acabou-se. Atravesse para o outro lado. Vou eu ficar aqui, vou subir ao monte e vou orar. Jesus vai orar. Eles vão para dentro do mar. A Bíblia vai dizer que ao cair da tarde, por volta de 18 horas, Jesus levanta os seus olhos, seu rosto da terra, olha lá para o meio do mar. Lá está de novo os discípulos apanhando. Aleluia! Os discípulos estão apanhando de novo no mar. Ao cair da tarde, ou ao entardecer, aí eles estão apanhando. O texto vai dizer, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus vai até o encontro
A noite era dividida em vigílias. Das 6 às 9, a primeira vigília. Das 9 à meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite às 3, a terceira vigília. E das 3 às 6, a quarta vigília. Jesus vai ter com os discípulos por volta das 3h30 ou 4 dias. Eles ficaram das 18 horas até as 4 horas da manhã apanhando do mar. Não, ninguém foi capaz de dizer: Jesus, lá atrás, levantou a mão e repreendeu o mar e repreendeu o vento. Se nós usarmos o nome dele e dissermos, o vento vai se acalmar. Aí o que acontece? Eles de tanto apanhar do mar, olham lá por cima das águas, lá vem Jesus, mas a vista está embaçada de tanto levar surra do vento e do mar. Eles acham que é um fantasma. O que eles vão dizer? A lei do mar vai bater na gente. O vento agora vem o fantasma do perturbado. Jesus diz: não é fantasma, coisa nenhuma, sou eu. Aí Pedro, afoito, mas corajoso, o único que pode ter no seu currículo que ele foi o único homem que andou por cima das águas depois de Jesus. Ele disse: é tu mesmo que eu vá ter um encontro. Jesus falou: então vem, Pedro. Pedro começa a andar por cima das águas. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está andando. Ele está andando, está marchando. Mas agora ele começa a olhar para a onda. Ele começa a olhar para o vento. Ele começa a olhar para as ondas. E ele começa a afundar. Ele pede socorro para Jesus. Jesus toma ele pela mão e leva ele para dentro do barco. O que o Espírito Santo está querendo dizer aqui, meus amados irmãos? Enquanto você olha para aquilo que está ao teu redor, para aquilo que está acontecendo nessa luta, nesse deserto, nessa prova, nessa tempestade que você está enfrentando, se você tirar os olhos de Jesus, você não consegue vencer. Se eles olhassem para o tamanho da muralha, se eles olhassem para o comprimento, para a altura, jamais Jericó teria sido derrubada. Mas eles não obedecem o que Deus mandou, a ordenança era obedecer. Eles obedeceram, eles creram que Deus poderia derrubar a muralha. E meus amados irmãos, eles dão 6 dias, 6 voltas, uma volta em cada dia. No 7º dia, Deus fala assim: ei, agora você vai rodear por 7 dias, por 7 voltas. No 7º dia, 7 voltas. Na última volta, vocês vão gritar. Coisa de doido. É coisa de doido, meu irmão. Crente, eu vou dizer uma coisa para você. Você que aceitou Jesus e não é doido, ou fica doido ou desiste. Porque Jesus só usa as coisas loucas para cumprir pesadas. Tem que ser doido, pastor. Tem que ser doido. No dia que ele me fez o convite, pastor, ele estava transmitindo o programa pelo Facebook. Eu falei para minha esposa: meu Deus, eu estou sentindo uma unção do outro lado da internet. Eu fiquei ali assistindo, porque não é sempre que eu tenho tempo. Mas uma unção eu sentia do outro lado. Aí sabe o que eu penso? Deus só usa os doidos. Deus só usa os doidos. Certinho Deus não usa, pastor. Certinho Deus não usa. Certinho? Não. Cheio de etiqueta? Não. Ou você aceita Jesus assim, quando você se converte mesmo, você fica doido, ou você se desvia, porque você fica muito retinho, muito certinho. Ou Jesus te arrebata e leva de uma vez para o céu, e está tudo certo, está tudo reto com você. E eles dão a primeira volta. No 7º dia, os soldados começam a zombar. Segunda volta, terceira volta, quarta volta, quinta volta, sexta volta. Aí provavelmente viraram chacota. Acabei daí. Já deram em 6 dias, deram uma volta em cada dia, 6 voltas. Agora no 7º já estão na 6ª volta. O que eles estão querendo fazer? Aí na 7ª volta, eles começam a gritar que nem doido. Começam a gritar. Uma grande vida, diz o texto. Diz que a muralha começa a ruir. Aleluia. Eita lá, e as terras subnavem. 9 metros de altura por 6 de espessura. 32 quilômetros quadrados. Meus amados irmãos, começa a vir ao chão.
vieram ao chão junto com a muralha, morreram. Josué entra lá, mata todos, desde o menor ao mais velho. Toma aquela cidade e o povo de Deus morre. Meus amados irmãos, o que eu quero dizer para você é que o Espírito Santo está falando conosco. Quando Deus me prometeu, Deus me fez uma promessa quando você aceita Jesus. Não importa o que acontecer, não importa o levante que tiver, vai acontecer, mas você precisa estar na Deus, você precisa estar na presença, você precisa estar na obediência, você precisa primeiramente crer que aquele que te prometeu é fiel para cumprir, e você precisa ter fé. Demora o tempo que demorar, passa o tempo que passar, mas ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Aleluia! Oh, glória! Mas por que nós não recebemos então? Porque nós não cremos. Porque nós não conhecemos Cristo na sua essência. Os discípulos passaram 3 anos e meio com Jesus na terra, vendo milagres acontecer tremendos, que tem, aleluia, de tanto milagre, que diz que nem todos os livros do mundo seriam capazes de suportar tantos milagres. Faltava páginas para escrever milagres que eles fizeram em 3 anos e meio. Eles viram isso. Mas quando eles viram Jesus repreendeu o vento, eles perguntaram para o outro: quem é esse? Poxa, quem é esse? Até o vento e o mar lhe obedecem. Meus amados irmãos, os discípulos eram esses, e alunos eram esses que estavam ali para aprender algo que não aprendiam nada com Jesus. 3 anos e meio, vendo milagres e maravilhas, cego, surdo, paralítico andando, leproso sendo curado, viúva, meu Deus do céu, tendo filhos, meu Jesus, ressuscitado. Eles viram tudo isso, meus amados irmãos, mas não se converteram, pastor. Sabe quando os discípulos vão se converter? Lá em Atos. Quando Jesus diz assim: vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram lá até o dia que o Espírito Santo derramou sobre eles. Ali eles se converteram, tanto é que Pedro sai da praia, já é quase perdoado para Jesus. Mas eles se convertem e eles ficam na mesmice, queriam ficar ali. Aí Jesus vai dizer: não, eu não morri por isso. Não, eu revesti vocês para isso. Começou a minha perseguição e eles, aí o Evangelho chegou em mim e você. Mas, meus amados irmãos, se Cristo te prometeu, seja fiel, fique, permaneça na rocha, permaneça na fenda, permaneça aonde Ele te chamou e comece a frutificar aonde Ele te plantou. Seja fiel, seja crente autêntico, tenha fé e creia que Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Oh, glória! 3 anos e meio eles não conheceram Jesus. Quantos anos você está na igreja? Quantos anos de fé tem? Mas você não conhece Jesus ainda? Não conhecemos Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você. Já está dando meu tempo. Mas sabe o que Jesus, sabe o que Deus quer de mim e de você? Relacionamento. Só relacionamento. Sabe por quê? Eu provo para você com a Bíblia. Gênesis. Deus cria o homem. E a palavra de Deus vai dizer que toda a criação do dia, Deus vem dar um rolê com Adão no jardim do Éden. Toda a criação do dia, Deus vinha e andava no jardim do Éden com Adão. Leia a Bíblia, não é Gênesis. E vai dizer o quê? Que aleluia, os animais se apresentavam a Adão. E Adão dizia assim: ó, esse ali tem cara de vaca, é vaca, Deus é vaca. Esse aí tem cara de elefante, é elefante, tranquilo. É girafa, beleza, você falou, está falado, eu estou assinando embaixo. Relacionamento. Diante do mar, os animais marinhos que se apresentavam
ok. As aves do céu, da mesma forma. Deus tomava Adão pela mão e andava e dizia assim: como que foi teu dia, Adão? Olha, Adão, beleza. Foi tranquilo, Senhor. Aí o diabo se levanta, faz o homem cair, o homem cai. Deus faz uma promessa e diz assim: olha, pela semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Jesus nasce, cresce, passa os seus 3 anos e meio de ministério, vai para a cruz, morre. O texto da Bíblia Sagrada vai dizer que o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar se rasga de alto a baixo, e ele vai dizer que agora vocês têm liberdade para entrar na minha presença. Não precisa de sacerdote, não precisa de animal, você pode me adorar. Aleluia, aleluia, glória, é relacionamento. Deus quer relacionamento. E como que você vai construir um relacionamento com Deus? Através da oração, através da oração. Oração. Oh, aleluia. Mas o crente não quer orar, pastor. O crente não quer mais orar. O crente não quer saber de oração. Aleluia. E para mim encerrar, esses dias de madrugada eu estou orando. O Espírito Santo me faz lembrar de um texto que tem na Bíblia. Ele me lembra de 3 portas na Bíblia. A primeira porta ele diz que está lá em Apocalipse 3:20. Ele vai dizer assim: eis que tua porta bate. Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aí ele me chama a atenção e diz assim: essa porta tem um defeito. Eu questionei: que defeito é esse? O trinco é pro lado de dentro, só quem abre é você. Só quem abre é você. Só quem pode abrir a porta do coração para Cristo entrar é você. Aí ele me leva a outra porta, Mateus 7, versículo 7. A parte B do versículo vai dizer assim: batei, batei, e há de se forçar. Ele falou assim: essa porta todo mundo gosta, mas essa porta é a porta do céu. Da mesma forma que a porta do coração tem um trinco do lado de dentro, a porta do céu só tem o trinco do lado de dentro. Aí ele pergunta para mim, daí assim, ele pergunta para mim e diz assim: ei, você abre a porta da tua casa para quem você não conhece? Eu falei: não. Você abre a porta da tua casa para quem não tem intimidade contigo? Eu falei: não. Você abre a porta da tua casa para quem você não quer receber? Eu falei: não. Ele falou: da mesma forma, a minha casa, eu só abro a porta para quem eu conheço e ele me conhece. Eu só abro a porta da minha casa para quem tem intimidade comigo. Aleluia! Eita! Passeia! Amando quebra as coisas. Aleluia! E ele me leva para a terceira porta, Mateus capítulo 25, que fala das 10 virgens. As 5 loucas vão chegar, a porta já se fechou. E elas batem na porta. Quem é que vem abrir? Sabe qual é o personagem que vem abrir? Você sabe? Você já leu a Bíblia? Você já leu essa passagem? Sabe quem vem abrir? Um noivo. Aí ele pergunta para mim: você já foi no casamento? Eu falei: já. Ele falou: da onde que o noivo larga a noiva no meio do salão e vai atender a porta? Da onde? Você já foi no casamento aqui? Quem já foi em casamento? Você já casou? O teu noivo te abandonou para atender a porta? Aí sabe o que ele fala para mim? Ele fala: o casamento é meu. Aleluia. Segura. O casamento é meu. A festa é minha. A casa é minha. No meu casamento só entra quem é íntimo meu. No meu casamento só entra quem é combinado. Só quem eu conheço, só quem me conhece. No meu casamento e a porta da minha casa, eu só abro para quem me conhece, para quem eu conheço. Meus amados irmãos, a porta não se abriu. Então tem alguma coisa errada aí. Você não conhece ele ou ele não te conhece. Aí pergunta você para mim: como que eu vou conhecer ele? Orando.
você. Vai depender da oração do pastor, da oração de quem estiver pedindo oração. Eu estava falando para minha esposa esses dias. Eu falei assim, nessa época de pandemia, não sei como ninguém foi ousado bastante. Para criar um aplicativo de oração. E está assim de crente, baixando esse aplicativo, meu pastor, com alguém orando lá naquele aplicativo, deixava o celular em cima da mesa e saía para lá e a pessoa orando, porque não quer mais orar. Não quer mais orar. Porque oração dói o joelho, dói as costas, dói o cotovelo, dói isso, dói aquilo. Oração é renúncia. Oração é você buscar a face do Senhor. 7 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer o quê? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face. Sabia que esse texto é uma condicional? Porque vai dizer assim, se, vírgula, o meu povo. Então é uma condicional. Deus só vai sarar a terra, aleluia, se você se humilhar, se você orar, se você buscar a face do Senhor, se você se converter dos seus maus caminhos. Deus, a maior parte das bênçãos que Deus tem para você prometidas na Bíblia é através do condicional. É através do condicional. É através do condicional. Capítulo 28 do Deuteronômio vai dizer assim, ó, o primeiro versículo. Se atentamente ouvires a minha voz, se é condicional. Guardares traduções diferentes, estatutos ou mandamentos. Então, primeiramente, você tem que ouvir a voz de Deus, guardar aquilo que Ele manda você fazer no seu coração, e aí Ele vai te abençoar. Tem muita gente aí, eu vou falar, já estou encerrando, já terminei com esse texto, eu termino, que tem a Bíblia aberta no Salmo 91 nas frentes de casa. Vou dizer uma coisa para você, a minha Bíblia já está detonadinha. Mas eu falei, hoje eu vou levar essa aqui, porque eu gosto de pregar com essa aqui. Eu chego outra em casa, que eu estou usando. Mas essa aqui é a minha espada preferida. Está aberta lá no Salmo 91. Você sabe o que está escrito lá no Salmo 91? E usa a Bíblia como amuleto. Bíblia não é amuleto. Tá? Bíblia não é pé de coelho, não é figa, não é fita vermelha. Não. Bíblia é a palavra de Deus. Se você ler, meditar, Deus fala contigo. Mas não para estar aberta no Salmo 91, as páginas amarelas. Sabe o que diz lá no Salmo 91, verso 1? Sabe? Aquele que habita. Condicional. Condicional. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é para todos. É para aquele que habita. É para aquele que habita. Se fosse ao contrário, ia estar assim: todos aqueles que habitam. Mas é para aquele que habita. É para aquele que habita. Não é para todos. Aí eles têm coragem de recitar, acho muito bonito dizer assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Digo uma coisa para você: se você não habitar, você cai os 11.000 em cima de você e mata você. Vou dizer uma coisa para você, já encerro. Sabe o que significa habitar? Habitar é fixar a residência. Habitar é você morar em Deus e Deus em você. Habitar não é ser estar de passagem. Vem no culto hoje, passa um mês, vem de novo. Vem no culto de Santa Ceia, mas não vem no ensino. Vem na escola dominical, mas não vem no Santa Ceia. Meus amados irmãos, é para você morar em Deus e Deus morar em você. Aleluia! 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 Pela fé, os muros, as muralhas de Jericó vieram ao chão. Mas tem que ter fé. Aleluia, Jesus. Tem que ter fé. Pela fé, eles rodearam 7 vezes no 7º dia. Gritaram como os doidos. Deus operou um grandioso milagre. Tanto é que entrou na lista dos
sobrenaturais da fé. Agora eu digo uma coisa para você. Você tem fé o suficiente para Deus curar a tua saúde? Você tem fé o suficiente? Eu não vou nem falar de enfermidade, mas a palavra de Deus vai dizer assim, que pela fé sois salvos. A tua fé alcança a salvação? Aleluia. A tua fé alcança a salvação? Você tem certeza da tua salvação? Não precisa ir mais além, meus amados irmãos. Porque a Bíblia vai dizer que nós, meus amados irmãos, eu vou dizer uma coisa que me preocupa, que eu vejo a igreja perecendo por causa disso. Porque a igreja deixou de ser espiritual, pastor, para ser uma igreja material. Eu não estou dizendo a igreja parede, eu estou dizendo a igreja eu e você. Nós estamos indo para a casa do Senhor, interessados naquilo que nos agrada, naquilo que nos faz bem. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer? Em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar O reino de Deus. E a sua justiça. E o que mais? Você será acrescentado. É para você buscar o quê? O reino. O reino de Deus. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Estamos buscando as demais coisas. E o reino de Deus, quando não estiver chovendo, quando não estiver lama, quando não estiver poeira, quando não estiver muito quente, quando o pastor que estiver pregando eu for com a cara, quando quem estiver louvando eu gostar, Aleluia, Jesus. eu só vou buscar o reino de Deus quando me der vontade, quando me der a telha. Não, é em primeiro lugar. Você não precisa correr atrás de bênção. A bênção vai ser acrescentada. Corre atrás de você. Se você buscar o reino de Deus, buscar a justiça dele. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos orar, pastor. Vamos orar. Meu Deus, estou sentindo a presença de Deus. Eu ficar vontade de sair correndo. Aleluia. Aleluia. Oh, repaia. Sébia. Assume da alma. Estéreo, pastoreta. Eita, Aleluia. 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 Oh, glória. Eu preciso fazer 2 convites. Eu não conheço você. Depois de anos, essa é a minha segunda vez que venho aqui. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? 2 convites. Esse é o primeiro. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Jesus é esse cidadão que derrubou a muralha. Jesus é o cidadão que andou com Pedro por sobre as águas. Tem alguém? Ou outro convite, você que por algum motivo, alguma coisa aconteceu, você deu uma parada, deu uma estacionada e deseja se reconciliar com Jesus, tem? Não? Agora eu vou desafiar você. Se você tem fé, a Bíblia vai dizer, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é o menor dos grãos, você vai olhar o monte e vai dizer, monte, sai daqui e vai para lá. Ele vai. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vem à frente, crendo que Deus vai operar um milagre na tua vida, seja qual for o milagre, seja qual o mar se estava abrindo, seja qual for a muralha, seja qual for o gigante. Aleluia. Aleluia. Chega para frente, pode vir para cá, não tenha medo, não tenha medo. Porque não é feio, mas não morre. Pode vir.